Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no nosso programa Encontro com a Vida. Segunda-feira, começando mais uma semana, preparamos uma linda mesa para o nosso desjejum. E nós vamos começar essa semana e começarmos com o pé direito, viu? Estamos recebendo aqui nos estúdios para trazer sábios conselhos para nós, uma amiga muito querida, doutora Ellen Agapito. Tudo bem, doutora Ellen? Tudo bem, muito prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por estar conosco ao longo desta semana. Ela vai estar ao longo de toda a semana nos atendendo. Ela que é endocrinologista, já há 18 anos, formada há 23 anos pela Universidade Federal do Pará e há 10 anos aqui no Hospital Adventista de Manaus. É Exatamente. Isso? Já é a sua casa, né? Com certeza, é a minha casa. Doutora Ellen, muito obrigado pelo seu tempo, por nos auxiliar. E como você é endocrinologista, nós vamos trazer questões que são fundamentais e de grande interesse, começando pela diabetes mellitus, que atinge aí a cada vez um grupo maior de crianças, não é isso? A gente fala de crianças ou ela também atinge o adulto? A diabetes mellitus tipo 2, originalmente ela era uma doença que atingia adultos, né? Com as nossas mudanças de estilo de vida e um estilo de vida cada vez mais sedentário e mais rico em açúcares, a gente tem essa faixa etária caindo para adolescentes e até crianças. Mas a tipo 1, ela é só para crianças? A tipo 1, ou se manifesta ainda? Ela se manifesta em crianças, adolescentes e adultos jovens. Também adultos jovens. Até 30 anos de idade ela pode ser diagnosticada. Ok. Bom, e vamos ver então, quais são os principais tipos de diabetes mellitus? Esses dois que nós comentamos. Então, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, elas talvez corresponderiam aí a pelo menos 95% de todos os casos, sendo que a tipo 2, ela corresponde a cerca de 90% até 92% dos casos. E é aquela diabetes que ela é multifatorial, ela acontece pelo sedentarismo, o tipo de alimentação, os fatores de risco familiares, o aumento da idade. Então, ela é realmente a diabetes que mais acontece. E ela hoje já é considerada aquilo que a gente chama de doença fabricada pelo homem. Né? Nós temos essas doenças... Vem do estilo de vida mesmo. Estilo de vida. São doenças crônicas não transmissíveis. Né? Diferente do tipo 1, que é uma doença autoimune. Eu tenho um sistema imunológico destruindo o meu próprio pâncreas, né? A capacidade do pâncreas de produzir insulina. Falando do tipo 1, então, esses sintomas, quais são os sintomas mais comuns? Ok, então os sintomas no diabetes tipo 1, eles vão acontecer praticamente em todas as situações, sempre, quando eu vou diagnosticar essa pessoa. Eu tenho uma criança ou um adolescente que ao longo de 2 semanas perde peso rapidamente, começa a sentir muita fraqueza, pode ter dor abdominal, pode apresentar inclusive um quadro de náusea e vômito, né? Uma criança que fica muito prostrada, urinando muito, com boca seca, os olhos secos. Então, assim, normalmente é um quadro que faz essa família levar essa criança no pronto-socorro. Não tem como você ficar em casa. E aí se descobre o diabetes. Também tem a questão de sede, a criança sente muita sede? Sim, a boca fica muito seca, a criança fica pedindo por água e você nota uma desidratação mesmo naquela criança ou adolescente. E uma outra pergunta, quais são as principais estratégias que nós temos hoje para o tratamento, então, e o controle da diabetes? Olha, quando a gente fala de estratégias, essa pergunta é muito boa, porque tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, nós temos algumas coisas que não podem faltar, que estão relacionadas ao tipo de alimentação e à prática de atividade física. Então, um diabético, quando ele está bem controlado, ele não só pode, como ele deve praticar atividade física, e essa atividade física ela faz parte do tratamento, né? É claro que a alimentação também é importante. Eu vou abandonar tudo aquilo que
são os açúcares refinados, essas coisas que a gente compra, sabe, no supermercado, de alimentos ultraprocessados. Esses que agora já vem com aquele aviso enorme lá, cuidado, adição de açúcar, esses realmente não são alimentos adequados. E nós vamos preferir coisas mais simples, aquilo que a gente compra na feira. As frutas, as verduras, os legumes, coisas integrais, bastante grãos, sabe, pastor? Lentilha, grão de bico, os feijões, né? Quem sabe colocar aí, trazer uma aveia para o meu dia a dia, né? Então, essas coisas ricas em fibras, elas também vão ajudar bastante nas estratégias. E é claro que aí, dependendo de cada caso, vai ser introduzido a medicação correspondente realmente à necessidade daquele paciente. Você conhece algum caso, ou é possível você ter um diabético tipo 1, a mellitus tipo 1, e conseguir controlar apenas com alimentação, sem o uso da insulina? Olha, é muito difícil e talvez seja possível numa fase desse paciente que nós chamamos de lua de mel. Quando o paciente tipo 1 é diagnosticado, normalmente 90% da capacidade de produção de insulina dele já foi deteriorada. Então, ele tem 10% de capacidade, mas normalmente nós temos alguns meses em que ele ainda tem uma produção residual de insulina e talvez numa situação muito ideal, com um segmento muito de perto, você consiga não fornecer insulina, mas é muito raro. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer isso. São pacientes que requerem realmente a suplementação da insulina que ele não consegue produzir. Mas no tipo 2 é muito diferente, pastor. Sim. No tipo 2, nós temos a chance de ter remissão da doença, principalmente nos 2 primeiros anos de diagnóstico. Então, se você é um paciente que foi recentemente diagnosticado, você tem que saber, você pode modificar seus hábitos e ter reversão da doença do diabetes mellitus tipo 2. Quanta notícia boa, né? Essa é uma excelente notícia. E isso aí tem a ver com o estilo de vida, né? Com certeza. Exercício, prática de exercício, alimentação. Bom, a doutora Ellen Agapito vai estar conosco a semana toda, trazendo conselhos para nós. Já vou dar um spoiler de amanhã. Amanhã vai ser o tema da obesidade. Esse tema interessa muito a todos nós. E amanhã, então? Combinado? Amanhã cedo? Combinado. Então, amanhã ela volta para falar mais com a gente, tá bem? Muito obrigado, doutora Ellen, por sua presença no programa de hoje. Obrigada.